Olá pessoal, aqui quem fala é o Vinícius Apolinário e esse é o Drops 2012 do blog ADM de Redes, nossa primeira edição. O que é o Drops 2012? A ideia é mostrar para vocês aqui um pouco sobre o que está vindo no Windows Server 2012. Então são vídeos curtos onde a gente aborda um assunto específico e nessa primeira edição a gente vai falar da experiência administrativa que foi totalmente renovada no Windows Server 2012. Isso aqui que vocês estão vendo é o famoso Server Manager. Se você hoje já gerencia servidores Microsoft, você deve estar acostumado com o Server Manager. A partir do 2008, a Microsoft criou essa interface centralizada onde você pode gerenciar as funções do seu servidor, você pode fazer algumas administrações mais básicas e no 2008 R2 isso foi continuado. No Windows Server 2012, para quem não sabe, o nome oficial do produto já foi anunciado, então agora se chama Windows Server 2012. A experiência de administrar o seu servidor ou os seus servidores, ela foi totalmente renovada. Na verdade, o Windows como um todo, ele foi, como a gente chama, reimaginado. Você já deve conhecer a interface Metro, que acompanha não só o Windows Server 2012, mas também ficou famosa no Windows Server 8, no Windows 8, que é o cliente a quem o Windows Server 2012 vai atender. Essa aqui é a interface que você tem, então, por exemplo, dentro do seu Windows 8 ou do seu Windows Server 2012. Nada te impede de utilizar a famosa área de trabalho que você já está acostumado. Mas vamos falar hoje do Server Manager, né? E, na verdade, da experiência de você administrar o seu servidor. Ou então, vocês devem ter ouvido falar de nuvem privada, nuvem pública. O que acontece com todo mundo, independente de se você vai para a nuvem ou não, é que você talvez hoje gerencie mais servidores do que você gerenciava algum tempo atrás. Então, antigamente, quando você gerenciava os seus servidores, você ia lá na tela de cada um dos seus servidores, verificava eventos que estavam ocorrendo nos seus servidores, você poderia verificar o que está acontecendo com esses servidores, tela por tela. A ideia hoje em dia é facilitar um pouco o seu trabalho, pessoal. Então, o que a gente pensou? Vamos reimaginar também a forma como você administra os seus servidores, né? Principalmente pensando em múltiplos servidores. Então, quando você olha hoje essa interface do Server Manager, a primeira coisa que você pode notar de cara é que você não precisa gerenciar apenas um servidor, como é o meu caso aqui. Eu posso gerenciar mais de um servidor. Então o que eu posso fazer aqui na primeira tela que aparece para a gente nessa interface nova do Server Manager? Eu posso adicionar outros servidores para gerenciar. No meu caso, se eu selecionar aqui essa opção, olha que legal, pessoal, eu posso pedir para ele achar dentro do meu domínio quais são os servidores para gerenciar. E olha aqui, eu já tenho todos disponíveis. Ah, Vinícius, mas me responde uma coisa, você está gerenciando só o Windows Server 8 Beta, que na verdade agora se chama Windows Server 2012, ou você pode gerenciar também o meu antigo Windows 2008, o meu 2008 R2? Sim, você pode gerenciar também o Windows 2012. Existe um plugin que você precisa instalar neles para isso, de gerenciamento, mas você pode gerenciar sim. No meu caso, eu tenho dois aqui, o Windows Server 2012, então se eu verificar aqui em All Servers, eu verifico que eu tenho os meus dois servidores já sendo gerenciados, os dois estão online e eu tenho os dois já sendo gerenciados. Então isso facilita muito, principalmente quando eu já estou aqui dentro do meu dashboard. Dentro do dashboard, e aí é uma coisa legal, pessoal, talvez vocês tenham ouvido falar bastante também de Metro Style, né? Uma interface Metro, uma interface do estilo Metro, Metro Style. Isso não é só para aquelas interfaces bonitinhas, coloridas, mas a ideia por trás, tem alguns conceitos por trás de uma interface Metro, que mesmo uma interface mais simples como essa que vocês estão vendo aqui pode atender. Então vamos lá, o que diz uma interface Metro Style? Primeiro, eu tenho os meus tiles aqui, eu tenho os meus azulejos, não podemos traduzir dessa forma, mas é uma forma de eu visualizar um assunto específico e verificar como é que está o status desse assunto que eu estou verificando. Então eu posso verificar aqui que o meu Active Directory está ok, eu posso verificar que o meu DNS está ok, eu tenho aqui informações dentro dos Live Tiles dos outros itens que me mostram o status de como é que está a gerência de cada um desses itens. E de cara,
Uma das coisas que você pode verificar dentro de uma interface MetroStyle é que se alguma coisa tem que chamar a sua atenção, isso vai estar destacado. Ou seja, voltamos ao conceito de Live Tiles, né? Então, se eu olhar esse meu tile aqui, eu tenho uma informação de que tem um serviço. E aí, olha que legal, pessoal. Essa minha interface do Server Manager não só destaca o que é importante dentro do meu ambiente para mim, mas ela também me permite interagir com esses itens. Então, eu sei que no host 02, que é a minha segunda máquina do meu ambiente, eu tenho lá um serviço X que está com algum problema. Se eu quiser, eu posso simplesmente clicar com o botão direito nesse item e pedir remotamente, vamos lembrar que eu estou no host 01 e essa máquina com problema é o host 02, eu posso remotamente pedir para restartar o serviço. E olha só que legal, já mostra aqui para mim que o item está ok agora. Então não preciso mais me preocupar com isso. Isso é uma forma simples, através de uma interface MetroStyle, eu ter na minha mão tudo que eu preciso para gerenciar o meu ambiente, de uma forma simples e rápida. Eu não preciso passar servidor por servidor ou criar uma interface customizada para gerenciar isso. O que é importante, o meu Server Manager já vai destacar isso para mim automaticamente. Né? Legal. Outra coisa legal dessa interface do Server Manager é que você pode também fazer customizações para o seu ambiente. Por exemplo, eu tenho aqui os meus dois servidores, eu posso verificar aqui host 01, host 02. Vamos supor que eu tenha 100 servidores, ou não preciso nem ter isso, mas eu tenho 50 servidores. E por algum motivo é mais fácil para mim gerenciar esses hosts, esses servidores, através de grupos. Ok, o que eu posso fazer aqui? Voltando aqui no meu dashboard, uma das coisas que eu posso fazer é criar grupos de servidores, ou seja, eu estou customizando essa interface de acordo com o que fica mais fácil para mim administrar. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, esse servidor host 01, ele está em São Paulo. Muito bem, vou criar o nome do grupo para ele aqui, já selecionei o host 01, dou um ok, eu tenho aqui a gerência dos servidores que estão em São Paulo. Se eu tiver alguma outra localidade, eu posso colocar o host 02 nessa segunda localidade, por exemplo. Uma coisa legal, pessoal, super importante, que vocês têm que ficar atentos. Algumas funções que você instala dentro dos servidores, e vamos lembrar uma coisa, olha só que legal. Eu posso, através dessa interface, selecionar aqui Manage e clicar para adicionar uma função ou feature. Lembram que vocês faziam isso no Windows 2008, 2008 R2? Muito bem, você pode fazer a mesma coisa dentro dessa interface. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai instalar uma função normal ou é Remote Desktop? Então, uma função normal, vou selecionar aqui. Outra coisa muito legal, pessoal, eu posso selecionar um servidor de um pool, no caso, o pool de servidores que eu tenho gerenciados dentro do Server Manager, ou eu posso selecionar, olha que legal, pessoal, um Virtual Hard Disk. Por que isso? Porque eu posso simplesmente pegar um VHD de uma máquina virtual que não está ligada e adicionar uma função a essa máquina, mesmo sem ligar a minha máquina virtual. Muito legal isso, né? Automatiza muito as tarefas que a gente pode fazer. Imagina que, por exemplo, que você tem um VHD que é a imagem que você distribui para o seu ambiente. Olha que legal, você pode, por exemplo, adicionar uma função nessa imagem que você tem num VHD pronto. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui host 01, dou um adicionar e aí sim eu tenho as funções que eu posso adicionar para esse meu servidor ou então as features que eu posso adicionar para esse meu servidor. Ok? Vamos cancelar aqui, vamos voltar para o nosso dashboard. Uma coisa importante, pessoal. Você hoje pode automatizar muitas funções, muitas ações administrativas que você tem dentro do seu ambiente através de comandos PowerShell. Vinícius, eu não gosto de PowerShell porque eu não sei os comandos e eu não sei como trabalhar com PowerShell. Primeira coisa, pessoal, PowerShell, assim como o Windows Server, ele também vem evoluindo e hoje está na versão 3, ok? Nessa versão, nós temos mais ou menos 2.300 commandlets, ou seja, aqueles comandos que você pode executar via PowerShell nativamente. Então, não estou falando, por exemplo, de um PowerShell para um Active Directory, nem do PowerShell para um Exchange, por exemplo. Estou falando do PowerShell para o Windows, ok? O PowerShell nativo que você tem dentro do seu sistema operacional. Mas o legal é que agora, nativamente, a gente também colocou uma interface para auxiliar vocês a trabalhar
com o PowerShell. Então, o que você vai fazer hoje, pessoal? Hoje, na verdade, você precisa decidir se você quer trabalhar com uma interface gráfica ou com uma interface PowerShell. Basicamente, tudo que você faz via interface gráfica, você pode fazer via PowerShell. Obviamente, alguns dos comandos que você executa via PowerShell vão ser muito mais simples, mesmo que te deem mais trabalho para construir o comando, mas é muito mais simples executar uma tarefa em múltiplos servidores ou em múltiplas contas dentro de um Active Directory, por exemplo, por linha de comando, do que por interface gráfica. Então, por que não utilizar um PowerShell? Vinícius, novamente, não sei quais são os comandos. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês então essa interface do PowerShell ISE. O que é o PowerShell ISE? É uma nova interface que tem, primeiro, um local onde você pode construir um script, e é legal que essa construção de script ela também tem algumas coisas bem interessantes. Eu vou mostrar para vocês, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês, primeiro, é esse show command que você tem aqui do lado. O que é o show command? Primeiro, você tem uma lista de todos os comandos PowerShell disponíveis para utilização aqui. Legal, mas eu não vou ficar olhando por um, né, Vinícius? Não precisa olhar um por um. Ok. Vou imaginar o seguinte. Eu quero, por exemplo, dentro do meu host 02, listar quais são as funções, as features disponíveis ou que estão instaladas ou que eu posso instalar nesse servidor. Vinícius, não sei qual é o comando PowerShell para isso. Muito bem, então vamos digitar aqui simplesmente feature, porque é o que a gente quer saber do nosso host 02. Olha que legal, ele já me mostra quais são todos os comandos PowerShell que tenham dentro do comando alguma coisa que tem feature. Então existe um aqui, olha só que legal, get Windows feature. E uma coisa legal desse show command não é só que ele te mostra os possíveis comandos, mas ele te mostra também, se você clicar aqui, você tem um help e você pode verificar como utilizar esse comando, para que ele serve, qual é a sintaxe que você pode utilizar, quais são os tipos de parâmetros que você pode passar dentro desse comando e assim por diante. Tudo bem, mas você é um cara que não quer ler o help, você quer uma ajuda maior. Tudo bem, vamos clicar aqui em Show Details. Olha que legal, pessoal, que a gente tem aqui. Eu posso simplesmente preencher os itens que ele está me disponibilizando para utilizar dentro desse comando. Ou seja, eu não tenho nem que saber qual que é o comando, nem quais são os parâmetros, porque ele já está me dando qual é o comando para verificar quais são as features do Windows. Ele está me mostrando o quê? Que tem lá computer name, ou seja, muito provavelmente, para que eu saiba quais são as features no host 02, eu tenho que escrever aqui host 02. Vou copiar esse comando aqui, botão direito dentro da interface do PowerShell, dou um paste e olha só que legal, pessoal. Ele já me monta o comando inteirinho. Se eu der um Enter aqui, ele está executando isso remotamente. Vamos só aguardar a execução aqui. Muito bem, executou o comando com sucesso. E está aqui todas as funções, as features que estão instaladas nesse host 02. Muito legal, né? Mas não para por aí, pessoal. Porque eu posso, por exemplo, olha só, vamos construir um outro comando aqui. Eu estou vendo que ele tem um XPS Viewer instalado e eu não preciso do XPS Viewer. Então, vamos desinstalar? Ok, você sabe o comando? Eu não sei. Então vamos lá, vamos verificar novamente. Feature, ok, vamos verificar se tem alguma possível aqui. Não sei se vocês já identificaram. Vamos lá, vamos dar mais um tempinho para vocês olharem aqui. Vamos lá. E aí, pessoal, já acharam qual é a opção aqui? É exatamente o Install Windows Feature. Olha que legal, pessoal. Ele já me mostra aqui como utilizar o comando. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar simplesmente qual que é o nome da feature. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui a feature, vou dar um botão direito, copy, vou copiar aqui. Ok, XPS Viewer. Qual host? Host 02. Então, tem outras opções aqui. Se você quer entender o que é cada uma delas, abra o Help, leia um pouquinho também. Eu posso simplesmente colocar Insert aqui. Ele já me coloca o comando no Install Windows Feature, -name XPS Viewer, -computer name host 02. Ok, o que eu posso fazer? Posso clicar aqui, dou um Enter e ele começa a execução do meu comando aqui. Vamos só confirmar se o comando vai executar corretamente. Isso, como está sendo executado via rede, ele demora um pouquinho para contactar a outra máquina. Verifiquem que ele já começou a remoção aqui dessa feature lá na outra máquina. Vamos só aguardar essa remoção aqui.
Imagino que a essa altura vocês já estão amando PowerShell, não é mesmo? Imagino que a essa altura PowerShell não seja mais um mistério para ninguém, né? Então é legal, pessoal, porque agora fica muito mais fácil de entender como é que você pode montar um comando. E eu vou mostrar algumas outras coisas assim que ele finalizar aqui pra gente. Olha só, já está mostrando que ele, com sucesso, conseguiu remover XPS Feature. Desculpa, XPS Viewer, né? Muito legal, né, pessoal? Dá pra gente simplesmente montar um comando sem saber o comando. Agora, se você já conhece o comando, se você já sabe como utilizar, ainda assim o PowerShell, essa interface do PowerShell ISE pode ajudar vocês. Por exemplo, vamos rodar aquele get Windows Feature novamente. Assim que eu começo a digitar o meu comando, principalmente para quem é desenvolvedor, olha que legal, parece lá o Visual Studio, né? Ele já começa a me mostrar quais são os possíveis comandos com essas letras que eu digitei. Então, se eu continuar digitando aqui, ele vai diminuindo o número de possibilidades que eu posso colocar de acordo com o que eu estou digitando. Então, se eu vier aqui e colocar Get Windows Feature, ele já preenche para mim. A hora que eu dou um espaço, olha que legal, pessoal, eu vou simplesmente digitar o menos e ele já me mostra, olha só, todos os possíveis parâmetros para apenas esta interface, desculpa, apenas este comando. Ou seja, você não vai colocar aqui um parâmetro que não é desse comando. Isso é um recurso chamado IntelliSense dessa interface PowerShell ISE. Então eu posso simplesmente selecionar aqui o name, qual que é o nome dessa feature, botão direito vou dar um paste, que é aquele XPS Viewer, menos, olha só, computer name, não preciso digitar, vou colocar aqui host 02, ok, no que eu dou um enter aqui, ele executa o comando novamente, e na verdade eu conheço parte do comando, ainda assim o PowerShell ISE me ajudou a executar esse comando na máquina host 02. Então ele verificou lá que a feature XPS Viewer não está instalada nessa máquina host 02. Legal, né, pessoal? O que é essa interface aqui em cima? Isso aqui é para você construir o seu script PowerShell. E para quem trabalha com construção de script, uma coisa muito legal, pessoal. Olha só, se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho o snippets. O que é o snippets ou snippets? Eu não vou saber como é que a gente pronuncia essa palavra corretamente. Imagino que na versão português já vai ter alguma tradução. O legal disso daqui, pessoal, é o seguinte. Você tem aqui possíveis parâmetros que você pode passar para construir o seu script. Então, por exemplo, você quer colocar um if dentro do seu script, você quer colocar, por exemplo, um for, um para, ou então o do until, né, ou do while. Ele te mostra aqui como é que você constrói isso dentro do seu script. E não só isso, se eu selecionar, por exemplo, o if, olha que legal, ele já montou para mim aqui parte do meu script. O que eu preciso colocar aqui? As variáveis, as condições para atender esse if e coloco o que eu quero que seja executado dentro desse if. Mas a estrutura do if ele já montou para mim aqui. Então fica muito mais fácil de construir isso. E reparem, eu tenho isso não só para if, mas para várias outras opções que eu posso trabalhar aqui. Um try catch, eu posso colocar um enquanto, while, né? Então tem várias opções aqui para trabalhar. Então ficou muito mais simples trabalhar também com o PowerShell. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do Drops 2012, falando sobre a experiência administrativa no Windows Server 2012. Vocês podem ver que tanto a interface Server Manager sofreu algumas alterações que deixam muito mais simples o gerenciamento do nosso ambiente, assim como os comandos PowerShell agora também estão muito mais simples de se trabalhar, né? Então, vejo vocês na próxima edição. Um abraço, pessoal!